Como falar de administração e não falar na famosa lei de Murphy? Você conhece ela? Se não conhece, eu vou contar um pouquinho da história para você. No ano de 1949, Edward Murphy, então capitão da Força Aérea Americana, na época ele era engenheiro aeroespacial. Ele desenvolveu, na realidade ele conduzia como que eu posso falar aqui? Uma experiência aonde ele queria comprovar a resistência do corpo humano à aceleração. Dessa maneira, essa experiência ela consistia em fixar pelo corpo de uma pessoa, uma cobaia no caso, 16 acelerômetros, 16 pecinhas que fossem se comunicar com o computador e passar as informações do resultado da experiência do corpo, né? E esses acelerômetros, eles só tinham duas maneiras de serem ligadas, uma maneira certa e uma maneira errada. E, após concluir as instalações, Murphy constatou que os resultados deram muito acima do esperado e alguma coisa deveria estar errada. Ele foi confirmar e o que aconteceu? Todos os acelerômetros haviam sido ligados da maneira errada. E então Murphy proferiu a frase que muitos conhecem: se alguma coisa há a mais remota chance de dar errado, certamente ela dará. E a partir desse momento, essa lei ela passou a ser disseminada por várias culturas técnicas e, inclusive hoje, aliás, até hoje, existe a tão famosa lei de Murphy. Aliás, existem várias versões da lei de Murphy, só que todas elas partindo do mesmo princípio, que é: se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errada, certamente ela dará no pior momento e da pior forma possível. Quando eu comecei a montar esse roteiro para apresentar esse vídeo para vocês, eu achei que ele seria mais fácil, mas acabou tomando um pouquinho mais do tempo, porque eu não queria aqui apenas fazer um processo de copia e cola, apenas mostrar a história da lei de Murphy, mas sim fazer você pensar, fazer você refletir se de repente a lei de Murphy não seja um aviso, uma consequência de que nós estamos sendo negligentes com as nossas tarefas do dia a dia e talvez os resultados, as consequências, as coisas que tanto dão errada, né, que a gente costuma brincar, é a famosa lei de Murphy. Será que não somos nós que estamos sendo negligentes conosco mesmo? Eu me chamo Wagner e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estrada para a Administração. Vou acompanhá-los nesse conteúdo que nós vamos apresentar agora. Então, venha conosco a nossa prancheta digital. Vou contar uma história com duas versões, cada uma com um personagem diferente. O primeiro é o João. João está indo já atrasado para uma reunião importante. Isso devido ao fato de ter passado a noite toda fazendo uma apresentação de vendas no PowerPoint. E no caminho, um pneu do carro fura. Pura lei de Murphy. Depois de vencer o desafio do pneu, chegando à reunião já atrasado, aliás, mais atrasado ainda, no momento da apresentação, a tomada do datashow começa a dar problema. Depois de resolver esse probleminha, ao ligar o computador, o Windows começa a atualização de segurança. Lá vai mais um tempo. Depois disso, ele insere o pendrive e adivinha? O arquivo está corrompido. Isso é ou não é lei de Murphy, hein? Após a reunião desastrosa, ao chegar em sua empresa, João recebe a vistoria dos bombeiros para verificarem os meios preventivos de segurança. E durante a vistoria, o pessoal da limpeza, por não ter recebido treinamento adequado, deixa boa parte dos extintores obstruídos, o que resulta em uma multa para João. Depois desse dia desastroso, ao chegar em casa, pronto ali para preparar um jantar, para espairecer, para relaxar um pouco, adivinha o que acontece no meio dos preparativos? O gás acaba e o cilindro reserva está vazio. Isso é ou não é lei de Murphy, hein? Mas será que João não está sendo vítima de suas próprias negligências inconscientes? Será que realmente a culpa é da lei de Murphy? Quando você tem determinadas tarefas a realizar e não faz o planejamento, não toma medidas preventivas, procrastina a execução das etapas, e isso pode levar a resultados desastrosos, como na história do João. E não é a lei de Murphy que é a culpada não.
Lady Murphy é apenas um nome que damos para quem vai receber a culpa. Se está gostando desse vídeo, se ele de alguma maneira está te ajudando, dê um joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho para que seja notificado dos novos vídeos, compartilhe com seus amigos, não deixe de comentar aí embaixo, pois o seu feedback é muito importante para futuras melhorias. E, continuando, agora pensa comigo, Murphy fez uma sátira a uma situação desastrosa. Pouco tempo seu comentário pegou e virou a tão conhecida lei que já explicamos lá no começo do vídeo. Mas olhando por outro lado, deixando o lado cômico de fora, será que o universo às vezes colabora para que tenhamos tanto azar em nossas rotinas? Ou será que não somos nós mesmos os verdadeiros culpados, ou nossos próprios sabotadores? Vamos ver a outra versão da história, dessa vez com o personagem Pedro. Pedro não saiu atrasado de casa, pois começou a montar a apresentação adiantado, sem procrastinar o tempo. Como ele é uma pessoa precavida, sempre mantém as condições mecânicas e dos pneus do carro em dia. Como anda no limite de velocidade, presta atenção nos buracos da via, não teve acidentes no percurso até a reunião. E se tivesse, não tem problema. Afinal, ele não saiu atrasado, saiu até um pouquinho mais adiantado, prevendo qualquer contratempo. A apresentação de Pedro foi perfeita, pois um dia antes ele testou todos os equipamentos que utilizaria e fez uma cópia do arquivo na nuvem, acaso o arquivo do pendrive tivesse algum problema. Pedro delega bem as funções aos seus subordinados e garante que a equipe esteja sempre em perfeita sintonia, cobrando sempre a boa comunicação entre seus colaboradores. Desta feita, o setor de trabalho e a empresa está sempre impecável quanto à organização e segurança, não havendo, portanto, nenhum problema com eventuais vistorias surpresas, seja de que natureza for. Em sua casa, administra bem toda a sua despensa, como a casa também, e sempre que faz a substituição do cilindro de gás que está utilizando, já providencia para recarregar o reserva o quanto antes. Percebeu alguma diferença entre a história do João e do Pedro? Será que João é realmente azarado e vítima da Lady Murphy? Ou será que ele não está organizando suas rotinas tanto quanto Pedro, que planeja, toma medidas preventivas e executa as tarefas corretamente? Será que não é aí que mora o segredo para que um tenha sorte e o outro azar? Sabe aquele recipiente que você deixou mal tampado e acabou caindo no chão fazendo aquela sujeira e inclusive podendo até ter te machucado? Ou outra, essa é famosa, aquele aparelho celular que você sempre deixa na beira das mesas. Uma hora ou outra ele pode cair e te dar um enorme prejuízo. E pode ter certeza, isso vai acontecer no momento que não deveria. Se pararmos para refletir, 99% dos erros que cometemos ou acidentes que nos envolvemos poderiam ter sido evitados se tivéssemos tomado medidas preventivas antes. Observe mais o que acontece ao seu redor. Comece a prever situações de risco e tomar medidas para prevenir. E para aquele 1% que nem Sigmund Freud explica, tem uma história de um autor desconhecido para que possa lhe confortar um pouco, acaso você não se compare nem com Pedro nem com João. O título dessa história é Sorte ou Azar, só o tempo dirá. E ela começa assim: um menino pobre estava triste, sentado na calçada do lado de fora da sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro. Nesse dia, passou em sua rua uma cavalaria, que levava um potrinho incapaz de acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, vendo a tristeza do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. Exultante, o menino aceitou. Um vizinho, tomando conhecimento do ocorrido, disse ao pai do garoto: "Seu filho é de sorte, hein?" "Por quê?" perguntou o pai. "Ora," disse ele, "seu filho queria um cavalo. Passa uma cavalaria e ele ganha um potrinho. Não é uma sorte?" "Sorte ou azar, só o tempo dirá," comentou o pai. O menino cuidou do cavalo com todo o zelo, mas um dia o animal fugiu. Desta vez, o vizinho disse: "Seu filho é azarento, hein? Ele ganha um potrinho, cuida dele até a fase adulta e o potro foge?" "Sorte ou azar, só o tempo dirá," repetiu o pai. O tempo passa, e um dia o cavalo volta com uma manada selvagem. Cavalo selvagem não tem dono. O menino, agora um rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Observa o vizinho: "Seu filho é de sorte, hein? Ganha um potrinho, cria, ele foge e volta com um bando de cavalos selvagens."
Sorte ou azar, só o tempo dirá, responde novamente o pai. Mais tarde, o rapaz estava treinando um dos cavalos quando cai e quebra a perna. Seu vizinho, seu filho é de azar, hein? O cavalo foge e volta com a manada selvagem, o garoto vai treinar um deles e quebra a perna. Sorte ou azar, só o tempo dirá, insiste o pai. Dias depois, o reino onde moravam declarou guerra ao reino vizinho. Todos os jovens foram convocados, menos o rapaz que estava com a perna quebrada. Ao final da guerra, a maioria dos jovens havia morrido. O vizinho, seu filho é de sorte, hein? Sorte ou azar, só o tempo dirá. A vida é assim. Fatos acontecem e somente no fim da história entendemos o porquê de tudo. Sorte ou azar, só o tempo dirá. A vida é mais que isso. Portanto, peregrino, organize suas rotinas, preveja situações de risco, adote ações preventivas, não procrastine o tempo em tarefas importantes que precisam ser feitas, evite atrasos e com certeza você não será vítima das leis de Murphy. Conhecimento ninguém pode tirar de você. Guarde em sua bagagem o que aprendeu aqui hoje e vamos juntos caminhar pela estrada da administração, pois tem muito mais conhecimento por vir. Um grande abraço!